Linha de interpretação simbolista, ou alegórica, ou idealista. Para um dos autores, é também chamada de interpretação idealista ou espiritualista. Tudo é espiritualizado, simbólico, nada é histórico, mas apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Nessa linha de pensamento, há o ensino amilenista, segundo o qual não haverá um período literal de 1000 anos para o reinado de Cristo. Ensinam que a Igreja está vivendo um milênio simbólico, mas as referências que indicam que o milênio será literal são muitas. Aí ele cita aqui Apocalipse 20 e Abacuque também. Há os pós-milenistas que pregam que Jesus só voltará depois do milênio. Os textos bíblicos, porém, indicam uma ordem diferente dos acontecimentos escatológicos. A ressurreição dos mortos salvos ocorrerá na vinda de Cristo. A volta de Jesus é tão literal quanto foi a sua ascensão. Já para esse último autor, ele vai contestar alguma coisa que esse primeiro autor respondeu. Então ele diz que, resumidamente, o idealismo interpreta o Apocalipse de forma simbólica, que reflete a luta entre o bem e o mal ao longo da história. Alguns idealistas assumem que até mesmo a segunda vinda de Cristo é um evento simbólico. E aí ele fala um pouquinho sobre o amilenismo, contestando o que este autor escreveu, de que a volta de Cristo será após a grande tribulação, em um evento único e visível a todos, para estabelecer o estado eterno, ou seja, não haverá um período futuro de 1000 anos literal do reino de Cristo na Terra. Embora a expressão amilenismo signifique sem milênio, essa definição não condiz com o que essa visão escatológica defende. O amilenismo crê em um milênio, porém acredita que esse milênio não se trata de um período literal de 1000 anos, mas de um período que se iniciou com a primeira vinda de Cristo na Terra. Ou seja, o milênio é um reino espiritual que acontece com a Igreja na Terra e os salvos que já morreram no céu. O amilenismo defende a interpretação simbólica do milênio e de outras passagens que claramente se trata de simbologia no livro de Apocalipse. Porém, também defende a historicidade de vários eventos, principalmente no contexto histórico em que o livro foi escrito, e as profecias que ainda irão se cumprir, como um período de grande tribulação, o surgimento de um anticristo escatológico e, o mais importante, a segunda vinda de Cristo. Em nenhuma hipótese, o amilenismo considera a volta de Cristo e o arrebatamento da Igreja como algo simbólico e não literal. E, finalmente, irmãos, sobre as linhas de interpretação escatológica, o pós-milenismo, somente um dos autores vai comentar, defende que a volta de Cristo ocorrerá após o milênio e que esse milênio será instituído como uma evangelização global, onde a maioria das pessoas do mundo serão cristãs. Então vamos lá, entrando então em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, vocês podem estar acompanhando também nas Bíblias de vocês. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aqui Paulo está revelando esse mistério. Ele está falando para ele, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos, inclusive os vivos e mortos, seremos transformados. E ele fala no tempo disso, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, não morrerão mais. E nós seremos transformados, ou seja, aqueles que estão vivos serão transformados. Paulo acreditava que Jesus poderia retornar na época dele. Por isso ele diz, e nós seremos transformados, nós os vivos em Cristo. E o que a gente começa trazendo de referências a respeito desse tema aqui? Aqui na esquerda está a repetição disso que a gente viu. Então ele diz aqui, Paulo revela pelo Espírito a ressurreição e arrebatamento.
Esse, então, seria o mistério revelado. Então, a primeira referência, 1 João, capítulo 3, versículos 2 ao 4. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Filipenses 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Números capítulo 10, versículo 1 ao 4. O Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E baseado nesse texto, a gente também traz algumas referências a respeito disso. Começamos com Romanos capítulo 8, versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 ao 4. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, aqui ele fala do corpo humano, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Lucas capítulo 20, versículos 34 ao 36, Jesus respondendo aos saduceus, que eram homens que diziam não haver ressurreição, então ele fala: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, eles não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56, onde está a morte o teu aguilhão, onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Trago apenas essas 2 referências. Oséias capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão a morte e as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estão fechados para a compaixão. Então vamos ao spoiler aqui, lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 13 e 14. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então aqui é a vitória definitiva
contra a morte, contra o inferno, e é nessa oportunidade aqui que aqueles que morreram sem Cristo, sem Deus, os ímpios, os ateus, os idólatras, então eles vão ressuscitar aqui somente nesse momento, apenas para julgamento final. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas referências a respeito disso, não vou ler todas elas. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E o Salmo 49, versículos 7 ao 9, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Dois textos de referência a respeito disso. Começo com 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Então há uma recompensa, e isso era visto já desde quando Asa, o rei de Israel, fez as reformas religiosas lá em Israel. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 8 e 9. Ora, o que planta e o que rega recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus.